que eu possa exalar teu ser. Vem, Senhor, nesta noite. Vem e toma o teu lugar. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração, meu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. As asas pra te alcançar lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dá-me tuas asas pra te alcançar lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Habita, Senhor, nesta noite em nome de Jesus. Dá-me tuas asas pra te alcançar lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Declare nesta noite, igreja: habitas em mim. Que Ele habite hoje sobre as nossas vidas. Habite, Senhor, na nossa vida, na nossa comunhão, na nossa aliança. Habita, Senhor, em nome de Jesus, sobre essa terra. Habita sobre o nosso altar, Senhor. Habita, meu Deus, sobre todas as coisas que o Senhor tem feito sobre a face da terra, ó Pai. Habita, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, aleluia. Habitas em nós, Senhor, nesta noite. Que a tua presença, Senhor, ela invada a tua casa. Que a tua presença enche os teus servos, Senhor, meu Deus. Que a tua presença, ela transborde, Senhor, nesta noite. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor tome a direção deste culto, Espírito Santo de Deus. Que nós possamos sair daqui renovados, alimentados pela tua palavra. Que nós possamos entender o teu agir nesta noite. E a tua ministração, Senhor, aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, vai tomando conta das nossas vidas. Vai tomando conta, Senhor, das nossas tribulações. Vai tomando conta, Espírito Santo, de tudo aquilo que nos tira da tua caminhada. Em nome de Jesus, Pai, nos faz forte aonde nós estamos fracos. Levanta o caído e o oprimido. Tira o fardo, Senhor. Tira o jugo, tira o peso. Em nome de Jesus, ó Pai, nos traga alegria. Nos traga o primeiro amor, Senhor, que foi deixado
destrinchado sobre as nossas vidas, Espírito de Deus, em nome de Jesus, Pai. Vai tomando conta, Senhor, de cada vida nesta noite. Que vocês tomem a porção dobrada do Espírito de Deus. Tome posse da tua vitória, tome posse do teu milagre nesta noite, pois a presença de Deus, ela invade o nosso ser. A presença de Deus está na casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor meu Deus. Aleluia, Espírito Santo, aleluia, Pai, em nome de Jesus. Oh Senhor, aleluia, Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez pela a tua presença, Senhor. Senhor, nos ajude, Pai, a ministrar a tua palavra hoje. Nos ajude, Senhor, a compreender o teu querer nesta noite, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, tome conta dos teus servos, Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, aonde for colocado as plantas dos pés, ó Pai, visita, Senhor, em nome de Jesus. Como instrumentos e ferramentas nas tuas mãos, Senhor. Nós clamamos nesta noite, Senhor, pela tua presença, ó Pai. Que seja menos de nós e mais de ti, Senhor. Nós não somos merecedores, mas a tua misericórdia, Senhor, ela nos alcança. Espírito Santo de Deus, nos faz forte, Senhor. Nos ajuda a caminhar, ó Pai. Nos ajuda a nos fortalecer, Espírito Santo, em nome de Jesus. Oh Senhor, é tanta luta travada na nossa vida espiritual, mas eu tenho a plena convicção, Pai, que o Senhor está no comando da situação. O Senhor está no comando dessa peleja, Pai. E nenhum dos teus servos, Senhor, saiu abatido e oprimido dessas batalhas, porque foi o Senhor que sempre esteve ali, Espírito Santo de Deus. Oh Senhor, meu Deus, vai tomando conta, Pai, de cada coração, Senhor. Vai colocando o bálsamo, Senhor, em cada vida, Pai. Oh Espírito Santo, Senhor, se alguém chegou aqui triste, abatido e oprimido, Pai, vai colocando as tuas mãos poderosas. Em nome de Jesus, Senhor, coloca, meu Deus, o teu bálsamo que cura, que limpa e que restaura nesta noite, Pai. O Senhor sonda cada coração nesta noite, meu Deus. O Senhor conhece cada ferida que os seus servos têm, Pai. O Senhor conhece cada corte, cada detalhe de cada um nesta noite, Senhor. E que não seja somente as minhas palavras, Senhor, mas que a tua ministração, ela possa ser brotada no coração dos teus servos, que a tua ministração ela possa restaurar aquele que está abatido e oprimido nesta noite, Senhor. Que não seja eu o diácono, mas seja a tua boca, Senhor meu Deus, falando através desse microfone com os teus servos, que seja para levantar, Senhor, aquele que está desistindo nessa noite. Eu tenho a plena convicção que o Senhor está na casa e o Senhor está falando conosco. Eu tenho a plena convicção que o Senhor já está trabalhando em cada coração, Senhor. Oh Senhor meu Deus, visita, meu Deus, visita cada um, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Eu saúdo os irmãos com a graça, com a paz do Senhor Jesus. Abram as vossas Bíblias, irmãos, em Isaías, de seu capítulo de número 38. Em nome de Jesus. A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Oh Espírito Santo. Aleluia, irmãos. Por mais que a nossa carne, que como já foi dito aqui, irmãos, esteja cansada, por mais que a nossa carne esteja exausta, eu creio que quando nós entramos na casa de Deus, Deus ele restaura as nossas forças. Deus restaura aquele que está abatido, aquele que está desanimado, aquele que está cansado. Irmãos, nós temos que entender que não é a quantidade, mas é a qualidade que nós prestamos um culto para Deus. A qualidade, ela tem que vir diretamente dos nossos corações. O altar somos nós.
O altar de Deus é aqui dentro, ó. As coisas ela tem que sair com perfeição de dentro para fora. As coisas de Deus ela tem que ser perfeita, assim como Deus é perfeito nas boas e maravilhosas obras que Ele faz sobre as nossas vidas. E nós não somos merecedores disso, irmãos. Nós não somos nem um pingo, um mínimo de merecedores da bênção que Deus faz sobre as nossas vidas. Mas nós entendemos que através de Jesus Cristo, os nossos pecados nos foi perdoado, o véu se foi rasgado, e a presença de Deus continua trabalhando cada vez mais, onde nós estamos pecando, falhando e errando, mas nós temos que ser aquilo que Deus pede, e são coisas tão simples, irmãos. São coisas tão simples que Deus pede para os servos dele, que é como obedecer a palavra dele, ser obediente à palavra do Senhor. Nós sabemos, quando nós somos crianças, nós sabemos obedecer o nosso pai e nossa mãe. E na vida espiritual com Deus não é diferente, irmãos. Nós temos que ser obediente à palavra do Senhor. Nós temos que ter reverência à palavra de Deus. Porque aqui é a palavra do Senhor que está sendo ministrada sobre as nossas vidas. Aqui é a resposta que eu e que você estamos precisando nessa noite. Que nós não podemos sair do mesmo jeito que entramos, irmãos. Mas nós temos que sair cada vez mais ouvindo a palavra de Deus, trazendo para os nossos corações aquilo que foi ministrado na noite. Não pegue, irmãos, como carapuça, não pegue como afronta, não pegue como palavras lançadas de maldição, não, jamais. Pegue aquilo que te traga, edifica a tua vida. Pegue a ministração da palavra de Deus, aquilo que vai edificar a tua fé, aquilo que vai te restaurar onde você está quebrado. É restaurar a estrutura, irmãos. Porque mesmo nós estando dentro da igreja, temos dias que estamos fracos, cansados. Mas é a palavra do Senhor que restaura, renova. E quando nós falamos de renovo, é um renovo espiritual sobre as nossas vidas, que muitas das vezes a carne quer parar, mas o Espírito Santo não deixa. O Espírito Santo não deixa eu e você parar, porque fomos nós que escolhemos estar nessa caminhada. Somos nós que escolhemos estar nessa peleja. Somos nós que escolhemos ser canal de bênçãos na vida daquele que necessita. E se hoje nós estamos aqui é porque Deus fez milagres e maravilhas sobre a nossa vida. Deus ainda não perdeu os teus servos de vista. Deus ainda não terminou de completar aquilo que Ele te prometeu. Se Ele te prometeu um carro, tenha fé, irmãos, e a paciência, que Deus vai te dar um carro. Se Deus te prometeu uma casa, conforme foi lançado para você, através do altar, através da boca do profeta, continue acreditando e confiando, tenha paciência, que Deus Ele vai te honrar. Deus Ele sempre nos honrou, e isso não vai ficar, não vai parar por aqui. Deus tem muitas coisas maiores do que eu e que você imagina. Deus tem muito mais a fazer na nossa vida quando nós somos obedientes à palavra dEle. E assim Deus vai trabalhando, irmãos. Assim Deus vai fazendo aquilo que Ele nos prometeu. Mas sejai-vos obedientes à palavra do Senhor. Tenham paciência, irmãos, não questione, não murmure. Não reclame, se a tua bênção ainda não chegou é porque não é hora. Eu comecei a compreender que se a minha bênção não chegou é porque eu ainda não estou preparado para receber. Porque se eu receber a minha bênção na hora que eu quero, eu não vou saber usufruir da bênção que Deus me deu e eu vou acabar perdendo, irmãos. Se o meu milagre não chegou ainda, é porque eu ainda não estou preparado para receber o meu milagre. Eu tenho que ser moldado, lapidado, podado todos os dias, para assim Deus ver se eu sou merecedor da minha bênção. Se quando Ele entregar a bênção para mim, eu não vou perder. É assim que as coisas de Deus vai funcionar. E vocês vão entender na ministração dessa noite, em Isaías, de seu capítulo de número 38. Em nome de Jesus, todos acharam? Aleluia.
O título da mensagem, ela diz: a doença do rei Ezequias e a sua cura, o que? Maravilhosa. Diz a palavra do Senhor assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe dizes assim ao rei Ezequias: Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias ao seu rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias o quê? 15 anos. E livrar-te-ei das mãos do rei de Assíria a ti, e a esta cidade defenderei esta cidade. E isto te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acás e volte 10 graus atrás. Assim, conforme Deus mandou, recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinham o quê? Andado. As escrituras de Ezequias, rei de Judá, de quando adoeceu, sarou de sua enfermidade. Eu disse, na tranquilidade de meus dias, ir-me às portas da sepultura, já estou privado do resto de meus anos. E eu disse, já não verei mais ao Senhor na terra dos viventes. Jamais verei o homem como moradores do mundo. O tempo da minha vida se foi removido de mim, como choça de pastor. Cortei como tecelão a minha vida, como que tear me cortará, desde amanhã até a noite me acabarás. E eu sosseguei até a madrugada, como o leão quebrou todos os meus ossos, desde amanhã até a noite me acabarás. Como o grou ou a andorinha, assim chilreava e gemia como a pomba. Alcançava os meus olhos ao alto. O Senhor, ó Senhor, ando oprimido, fica por meu fiador. Que direi? Como prometeu, assim o fez. Assim passarei mansamente por todos os anos, por causa da amargura da minha alma. Senhor, como estas coisas se vive, em todas elas está a vida do meu espírito, portanto, cura-me e faze-me viver. Eis que para minha paz estive em grande amargura. Tu, porém, tão amorosamente abraçastes a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançastes para trás as tuas costas todos os meus pecados. Porque pode louvar-te a sepultura, porque não pode louvar-te a sepultura, nem a morte glorificar-te, nem esperarão em tua verdade os que descem a cova. Os vivos
estes te louvarão, como hoje eu faço. O Pai aos filhos fará notória a tua verdade. E veio o Senhor salvar-me, pelo que, tangendo os meus instrumentos, nós louvaremos todos os dias da nossa vida na casa do Senhor. Somente até aqui, ministrando a palavra do Senhor, e o 21 e o 22 eu termino de finalizar a palavra. O que nós podemos entender é que até um certo momento o rei Ezequias começou a deixar o ego, falar muito mais alto das coisas que quando ele estava na presença de Deus. E a palavra do Senhor vai dizer para nós que o rei Ezequias, ele adoeceu de uma enfermidade mortal. Todas as guerras que Ezequias tinha feito, elas foram bem-sucedidas. Mas então, quando chegou essa doença, creio que, conforme diz a palavra do Senhor, que foi uma doença mortal, Ezequias possivelmente ficou o quê? Com medo da situação que estava ocorrendo. Talvez não haveria médicos que falassem assim, tem cura ou não tem cura. Então, o que aconteceu é que Deus mandou um profeta. Deus mandou um profeta para falar novamente e diretamente ao rei Ezequias, dizendo para colocar o quê? A sua casa em ordem. Põe em ordem a tua casa, porque você morrerás e não viverás. Talvez o rei Ezequias deve ter falado consigo mesmo, de tantas as obras que eu fiz, talvez eu não vou vê-las. E aí ele começa o quê? A retornar com o primeiro amor, a retornar, a voltar a ser humilde, a entender que tudo que ele fez lá atrás não foi mérito dele, mas foi mérito de quem? De Deus. E o que eu quero trazer nessa ministração de hoje, nessa noite, será que nós estamos com a nossa casa em ordem, irmãos? Será que nós estamos colocando a nossa casa em ordem? Será que nós temos tempo para falar com Deus? Será que nós temos tempos para adorar a Deus? Será que nós estamos com tempo de fazer a obra de Deus? Porque a ministração, ela vai dizer que o rei Ezequias, o ego, a soberba dele começou a ser grande, até Deus mandar um profeta, até Deus mandar uma doença e falar que aquela doença talvez seria para a morte dele. Mas como Deus nos ama de uma tal maneira, Ele ainda manda um profeta falar diretamente com o rei. Pensa no medo desse profeta, de falar assim, eu falar com o rei, quem sou eu? Mas entenda, irmãos, que quando Deus manda, você tem que fazer. E aquele profeta, ele foi lá falar diretamente com o rei, ainda meio que para dar aquele puxão de orelha. Olha, Deus manda te dizer, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer e não vai viver mais. Irmãos, que puxada de orelha. Que puxada de orelha que aquele rei teve. E aí, diz a palavra do Senhor que depois que a cajadada foi descida para o rei Ezequias, ele voltou ao amor que ele tinha com Deus. Ele voltou a entender o que ele necessitava fazer. E a palavra do Senhor diz que ele falou assim, Senhor, lembra-te de mim, peço-te que andei lá atrás com o Senhor, andei diante de ti em verdade, com o coração o quê? Perfeito, um coração puro, um coração sincero. Fiz o que era reto aos teus olhos, não aos meus olhos. Assim diz
a oração que ele fez para Deus. E Ezequias, o que ele fez? Ele chorou muitíssimo. Quando nós falamos em chorar na presença de Deus, irmãos, nós choramos para alguém que pode fazer a causa ser gerada sobre as nossas vidas. Nós estamos chorando para alguém que pode cumprir as promessas que nos prometeu. Não é ser humilhado, chorar na presença de Deus, irmãos. É você realmente ter um coração aquebrantado por Deus, um coração sincero, porque aqui a palavra do Senhor vai voltar a dizer, a falar, que quando o profeta estava indo embora, Deus ainda volta e fala assim: ei, você não vai embora daqui do palácio ainda não, você vai voltar e você ainda vai dizer mais coisas para o profeta, para o rei Ezequias. E aí, talvez nós lendo aqui, nós interpretamos da seguinte forma: será que é assim que o profeta saiu de lá? Ele falou assim: Senhor, eu já fiz a minha parte, eu já dei a cajadada que o Senhor pediu para dar no rei, agora eu vou me embora, eu vou seguir o meu caminho. Só que antes de o profeta sair do palácio, do castelo, diz que Deus manda ele falar novamente com o rei Ezequias. E o medo de voltar lá dentro, falar: eu já dei a cajadada, agora eu vou voltar lá e vou falar o que para ele? E a palavra do Senhor nos diz que Deus falou assim: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o teu pai, dizendo: ouvi a tua oração e vi o que? As tuas lágrimas. Eis que eu acrescentarei 15 anos de vida. E aí o profeta volta e fala assim: ô rei Ezequias, Deus manda te dizer que Ele ouviu as tuas lágrimas. Deus mandou te dizer que Ele ouviu a tua oração. Deus manda te dizer que eu ainda continuo ouvindo o teu clamor. Deus ainda manda te dizer que eu não te perdi de vista. Deus manda te dizer que eu ainda tenho promessas com o crente que está na presença dEle. Deus manda te dizer que Ele ainda está no comando da situação. Deus ainda manda te dizer que a causa impossível está na mão dEle. Será que esse profeta não falou isso para o rei? Eu ouvi a tua oração, eu ouvi o teu clamor, eu ouvi a tua súplica, eu entendi que lá atrás você andava comigo, eu entendi que você estava na minha presença, eu entendi que você estava com o coração reto e voltado aos meus olhos. E assim, acrescentarei 15 anos de vida. Mas ainda não para por aí, porque aquela doença mortal era uma ferida que ele tinha na perna. Deus me acrescentou 15 anos, mas e a minha doença? Será que eu vou continuar vivendo com esses 15 anos com essa doença? E diz o profeta que livrar-te-eis da mão do rei de Assíria. A ti e a esta cidade defenderei ela. Deus sempre esteve no comando de todas as situações. Deus sempre esteve no comando das nossas batalhas, assim como teve no comando da batalha do rei Ezequias, irmãos. A batalha espiritual, a batalha carnal, a batalha que nós travamos todos os dias. Essa batalha que ela não tem fim, irmãos. Nós temos que entender que é uma por dia. Mas nós temos ainda um Deus todo-poderoso que nos ajuda a continuar marchando nessa peleja, irmãos. Nós temos um Deus tão fiel que Ele não desistiu nem de mim, nem de você. Ele não nos perdeu de vista, irmãos. Ele ainda está continuando a ouvir a minha e a tua oração. Ele ainda continua a ver o quanto eu e você tem chorado diante dessas dificuldades.
o tanto que nós temos clamado para Deus, o tanto que nós estamos cansados, mas Deus, Ele não nos perdeu de vista. E Deus vai falando que as enfermidades vai sendo curada, que Deus, Ele vai trabalhando de todas as formas. Quando nós deixamos o nosso ego, quando nós deixamos de ser soberbos, quando nós deixamos de ser arrogantes, quando nós deixamos de ouvir aquilo que nós temos que ouvir, realmente temos aquilo que temos para ouvir, irmãos. Porque quando é bênção, todo mundo quer se alegrar, todo mundo quer fazer a obra. Mas quando Deus vem dar aquele puxão de orelha, ninguém quer. Ninguém está querendo mais ouvir sermão da palavra de Deus. Toda vez que é soltado um sermão que vem diretamente da palavra de Deus, gera confusão, gera afronta, gera calúnia, gera difamação, gera tanta coisa, irmãos. E nós não estamos aqui para debater com ninguém. Deus vai usar cada vida conforme Ele quer. A casa de Deus não veio para trazer conflito. Deus vai dar o discernimento, conforme é deixado toda vez aqui, quando o preleitor vai ministrar a palavra, que Deus use ele conforme o querer dele. E cada um, Deus vai orientar conforme Ele quer. Deus vai ajudar cada um a ministrar a palavra conforme Ele quer, não é como eu quero. Eu não tenho que querer nada, eu estou sendo somente canal de bênçãos, para ministrar a palavra do Senhor. É isso que o Senhor coloca no meu coração. Porque, irmãos, pensa nós tomarmos um puxão de orelha dos nossos pais, e vai abrir a boca, para ver se... Na época, antigamente, a gente não tomava um safanão no pé da orelha. E hoje nós estamos tomando um puxão de orelha daquele que está ainda continuando fazendo um bênção sobre as nossas vidas. Que Deus ainda fala assim, ó: vocês estão errando, vocês estão pecando, vocês estão falhando, mas mesmo assim sou eu que estou direcionando você para caminhar no caminho certo, para você não cair nem para a direita e nem para a esquerda. E se aquebrantar na presença de Deus, irmão, não é humilhante não. É prazeroso você se humilhar na presença de Deus. É prazeroso quando você chora, que Deus toca lá no profundo e no oculto, que somente Deus conhece. Que você se aquebranta de uma tal forma que você não precisa mostrar para ninguém o quanto Deus é na sua vida. Você não precisa provar para ninguém, irmãos, o quanto Deus te abençoa. Você não precisa provar para ninguém, irmãos, o quanto Deus te ama. Você não precisa provar para ninguém o quanto Deus dá a bênção sobre a tua vida. O tete a tete, a intimidade é você e Deus. Assim como o rei Ezequias teve a intimidade de orar, clamar e ter um coração aquebrantado e chorar na presença de Deus para falar: quando era lá atrás eu vivia nos teus caminhos. Quando era lá atrás, o meu amor era o primeiro amor que eu tinha contigo, Senhor. E é isso que nós temos que fazer na noite de hoje, igreja. Nós temos que trazer o primeiro amor para as nossas vidas. Eu torno a repetir, irmãos, o quanto, depois dessa doença do Covid, quantas pessoas que não eram da casa de Deus saíram, pararam aquilo que Deus ordenou para que eles fizessem. E são coisas tão simples como obedecer a minha palavra, obedecer aquilo que eu vos mando. Não é o pastor, não é a pastora, não é o diácono que está falando isso, mas é a palavra do Senhor. Obedecei-vos a minha palavra. São regras, nós respeitamos as regras mundanas. Nós respeitamos as regras do mundo. Eu não posso roubar porque eu vou preso. Eu não posso matar que eu também vou preso. Eu não posso furar um sinal vermelho que senão eu tomo multa. Nós respeitamos as leis mundanas. Será que é tão difícil nós respeitarmos as leis das nossas vidas espirituais? Aquela lei que edifica a nossa vida, a vida espiritual. Porque Deus, Ele trabalha de uma forma tão grande que
quando nós éramos do mundo, nós éramos rebeldes. Nós éramos pessoas talvez mimadas. Nós éramos pessoas que, como é que se diz? Pavio curto, acendia o fósforo, já saía explodindo. E Deus, Ele coloca sobre as nossas vidas, irmãos, a calmaria. Coloca sobre as nossas vidas a paz, a tranquilidade. Mas depende de mim, de você querer ser moldado por Deus. Depende somente de nós queremos ser podados pela mão de Cristo. Depende de nós estarmos onde? Na mão do oleiro. Hoje nós somos talvez vasos deformados, vasos tortuosos. Mas na mão do oleiro ele começa o quê? A dar forma. A forma que o oleiro vai dar para o vaso é uma forma perfeita, uma forma assimétrica, como é que se diz? Que gera forma, gera a ondulação, que ele tem a capacidade de nos moldar, de nos lapidar, de deixarmos nós com uma forma perfeita. E não para por aí. O teste de prova, ela vem quando o vaso é colocado dentro da onde? Da fornalha. Para que a alta temperatura endureça o barro e deixe o que ele firme, para que ele não quebre de qualquer forma, para que ele não gere trinca. Porque se gerar trinca novamente depois que ele estiver na fornalha, e o oleiro vê, o oleiro não vai passar esse vaso para frente, ele vai retornar de novo para onde? Para as mãos dele. Ele vai voltar a virar barro, ele vai voltar a ser amassado, ele vai voltar a ser lapidado. Então é isso que eu estou querendo dizer nessa noite, que quando o vaso ele está perfeito, ele vai para frente, mas quando alguma coisa ainda tem que ser trabalhada, ele tem que voltar aqui para onde? Para a mão do oleiro. Ele tem que voltar para a mão daquele que vai nos voltar da forma, aquele que nos vai trabalhar novamente sobre as nossas vidas, aquele que vai tirar as trincas, as rachaduras, as imperfeições. É Ele que vai trabalhar novamente sobre a nossa vida. Entenda nessa noite que assim é a nossa vida espiritual. Enquanto nós não estivermos na comunhão, na fiação, enquanto nós não estivermos na comunhão com Cristo, nós não iremos para frente, igreja. Enquanto nós estivermos aqui, nós ainda seremos lapidados, nós seremos moldados, nós teremos batalha, nós entraremos na fornalha, nós estaremos na mão do oleiro, sendo trabalhados todos os dias, para que nós possamos ser vasos novos, e aí sim, cheios do Espírito, perfeitos não, porque perfeito o único que teve aqui na face da terra foi Deus, mas que nós possamos chegar a próximo da perfeição, onde que nós lá na frente nós estaremos com quem? Com Cristo, continuando a boa obra que Ele fez sobre as nossas vidas. E lá no finalzinho diz que aquela enfermidade do rei Ezequias, ela só foi tratada com o quê? Com uma pasta de figo. Aqueles que diziam para o rei Ezequias que talvez seria uma morte, uma doença mortal, a única coisa talvez que o profeta falou, faz uma pasta de figo e passa na perna aí que vai ser sarado. E o rei Ezequias continuou a viver há 15 anos. No versos 21 diz, e disse a Isaías, tome uma pasta de figo e ponha como emplausto sobre a chaga, e o que sarará. Também disse a Ezequias, qual o sinal que hei de subir à casa do Senhor. Irmãos, a palavra ministrada hoje é o que o Senhor traz para nós. Como que a nossa casa, o nosso altar, será que nós colocamos em ordem? Será que nós estamos colocando em ordem a nossa vida espiritual, a nossa aliança com Deus, o nosso renovo? Porque foi como foi dito aqui, muitas das vezes na carne nós estamos cansados, mas o Espírito ele tem que estar forte. É aqui que nós buscamos o nosso renovo, igreja. É aqui que nós voltamos a buscar o quê? O fortalecimento na nossa vida espiritual. Porque hoje nós estamos aqui na casa de Deus, mas pensa,
Só hoje, eu falo por mim, só hoje eu já tive, desculpa o palavreado, um ranca-rabo com o motorista. E a gente trata com educação, mas mesmo assim são pessoas que querem nos tirar do quê? Da comunhão. São pessoas que talvez não teve um dia bom, mas nós fazemos o quê? A nossa parte. E a gente não briga, a gente não trata fogo com fogo, ferro com ferro. A gente trata conforme nós somos servos da palavra de Deus. Nós tratamos bem. As demais coisas que vieram a ser acarretadas hoje sobre a vida do motorista, é porque ele deixou de fazer a parte dele, mas eu não deixei de fazer a minha. Eu não briguei, não discuti, não xinguei, mas fiz o que era, como foi dito, fiz o que era como eram as leis mundanas. Tem procedimentos, então faça o procedimento. Se você não está certo, então arrume, sem briga, sem discussão. Então quer dizer, irmãos, coloque a casa em ordem, sem briga, sem discussão. Coloque o teu altar em primeiro lugar sobre a sua vida. Veja na onde nós estamos errando, na onde nós estamos falhando. Nós temos que trazer isso todos os dias para a nossa vida, irmãos, porque o altar de Deus, ele tem que ser limpo e sincero. O altar de Deus, a nossa casa, elas tem que estar limpa. Não adianta nada eu estar 24 horas da igreja, sendo que eu deixo de cuidar da minha esposa, eu deixo de cuidar da minha filha, eu deixo de cuidar dos meus afazeres, eu deixo de cuidar do meu serviço. Põe a tua casa em ordem em nome de Jesus, para que assim as demais coisas elas começam a fluir sobre as nossas vidas. Comece a colocar a casa em ordem, irmãos, na sua vida espiritual, na sua vida material, na sua vida financeira, porque o inimigo quer trabalhar em todas as áreas, para que Deus ainda continue prosperando sobre as nossas vidas, assim como Ele prosperou mais 15 anos sobre a vida do rei Ezequias, para que assim Deus continue a ouvir o nosso clamor, ouvir a nossa oração, para que Ele continue ainda a colher as nossas lágrimas, e para que os nossos milagres sejam regados com essas lágrimas que nós derramamos na presença de Deus. Amém? Somente até aqui Deus tem usado a minha vida. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos estar se colocando de pé mais uma vez e fazendo uma oração em nome de Jesus, para que Deus Ele trabalhe no nosso íntimo, irmãos. Trabalhe no nosso interior. Lá onde talvez o pastor, a pastora, os diáconos, os obreiros da igreja não conseguem colocar a mão, mas Deus e a tua imensa bondade, somente Ele consegue colocar a mão nessa ferida onde não cicatriza. Ele consegue colocar as mãos poderosas aonde precisa ser trabalhado nessa noite em nome de Jesus. Amém? Curve a sua cabeça, coloque a mão no seu coração em nome de Jesus e vamos orar em nome de Jesus. Pai, Senhor meu Deus, mais uma vez, Senhor, grato por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Meu Deus, obrigado pela ministração da Tua palavra. Te agradeço por ter sido o canal de bênção nesta noite para a Tua igreja, Pai. Que assim que o Senhor tem usado os Teus servos, também te peço, Senhor, que o Senhor continue usando a minha vida, usando a vida do pastor e da pastora, usando a vida dos obreiros, dos missionários, Pai, desta casa de oração, para que eles possam, Senhor, estar firmes na Tua palavra, firmes na Tua presença, para que no dia da angústia, Senhor, o Senhor estejam com eles renovados e fortalecidos, ó Pai. Que o Senhor neste momento, Pai, toque sobre a casa, o altar de cada um deles, Pai. Que o Senhor venha trabalhar de uma forma tremenda, uma forma poderosa, uma forma sobrenatural, Senhor, aonde as minhas mãos ela não alcança, mas as tuas mãos neste momento está colocando o bálsamo sagrado, o bálsamo que cura, que limpa, que restaura, que, Senhor, tira todas as nossas transgressões, retira de nós todos os pecados, ó Pai, que o Senhor está passando uma borracha sobre a nossa página da vida e está escrevendo uma nova história, meu Deus.
Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos, choramos diante da Tua presença, Deus, porque nós entendemos, meu Deus, que tudo é para Ti, tudo vem de Ti, Senhor, que não somos nada sem a Tua presença, que neste momento as Tuas poderosas mãos possam trabalhar, no íntimo, Pai, no interior, no profundo e no oculto, aonde o ser humano não pode alcançar, mas a Tua presença alcança a cada um deles, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor restaure toda a fé, restaure